Então, uma boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o professor Martins, e nós vamos, a partir de então, dar início à discussão a respeito do nosso conteúdo de hoje, que trata a respeito da pele. Nós vamos trabalhar com temas relacionados à anatomia, ou seja, a morfologia da nossa pele, a histologia, não é esse que trata justamente da questão do estudo dos tecidos em si, os tipos de pele, a fisiologia da nossa pele, as funções, né, correlatas à nossa pele, o ciclo celular da pele e, no caso, a embriologia, que serão os conteúdos abordados nos nossos materiais aqui. Então, nós vamos, a partir de então, passando aqui os nossos slides, nós temos a nossa introdução aqui, a pele, estrutura e funções, pelo amigo que vos fala, que seria o professor Antônio Martins Neto, ok? Então, a pele, no caso, ele é um órgão integrante do sistema tegumentar, junto com os anexos que são representados pelo cabelo, pelos pelos, pelas unhas, pelas glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, e tem por principais funções a proteção dos tecidos subjacentes, aqueles que se encontram, né, abaixo. Funciona como um órgão protetor dos demais tecidos, tendo em vista que ele promove uma barreira entre... Lê a mensagem, eu estou em aula. Entre os tecidos internos e o ambiente em que nós nos encontramos, tá certo? Então, daí você tem como funções a proteção dos tecidos subjacentes, temos também como função a regulação da temperatura corporal, tendo em vista que a pele, ela contém glândulas sudoríparas, né, que, sendo reguladas pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático, através da liberação de mediador químico, que no caso é a acetilcolina, essa pele ela poderá promover a liberação do suor e a sua evaporação funciona como um meio de se perder calor para o ambiente, resfriando assim essa pele e, desta forma, contribuindo para a diminuição da temperatura corporal. Daí temos essa função de regulação da temperatura corporal. Temos também uma outra função interessante, que seria a reserva de nutrientes. Quando se fala em reserva de nutrientes, nós temos que a pele ela apresenta camadas ou estratos, e a camada mais interna, a mais profunda, que nós denominamos hoje de tela subcutânea, antes conhecida por hipoderme, ela é rica em tecido lipídico. E nós sabemos que os lipídios apresentam uma função muito importante no processo de armazenamento de energia. E uma outra função também, que é condizente com a nossa pele, seria conter terminações nervosas sensoriais que são específicas para os mais diversos tipos de estímulos que podem, no caso, nos colocar numa interação com o ambiente onde nós nos encontramos, né? Nós temos receptores de dor, que são as terminações nervosas livres, nós temos receptores de vibração, que são os corpúsculos de Meissner, os corpúsculos de Walter Pacini, temos, no caso, os órgãos terminais de Ruffini para o calor, temos os corpúsculos de Krause para o frio. Então, a pele funciona como um verdadeiro sensor, né, para muitos dos estímulos que nos rodeiam. É um revestimento externo do corpo, considerado o seu maior órgão e também o mais pesado. Então, muita gente nem imagina, né, que, no caso, a pele ela é considerada um órgão, e é o maior órgão e o mais pesado do corpo humano. Certo? Então, temos aí uma introdução geral a respeito do que seria a pele, certo? E seus anexos, bem como também algumas funções relacionadas a essa pele.
Dentro dos nossos conteúdos programáticos de hoje, nós vamos ver a questão anatômica, ou seja, a morfologia da pele, vamos analisar os seus substratos, a epiderme, a derme e a tela subcutânea, né? Vamos ver a questão da histologia, né? Qual seria a constituição das células de cada um desses estratos, os tipos de pele, nós vamos ver que temos para o nosso corpo, no nosso corpo em si, dependendo da região, temos tipos diferenciados de pele em relação à sua textura, em relação à quantidade ou qualidade de suas glândulas, ok? E também a fisiologia, né? Para que serve a pele? Vimos já a questão da proteção, vimos a questão relacionada à reserva energética, vimos a função relacionada à captação de estímulos do ambiente, ok? O ciclo celular, nós vamos ver que as células que constituem a nossa pele, elas apresentam um período de vida muito curto, né? Elas, a partir do momento que são formadas, elas vão migrando para a superfície, né? E à medida que elas vão perdendo a capacidade de se nutrir, elas vão morrendo e vão formando camadas diferenciadas, terminando numa camada córnea, que normalmente se descama, e assim o organismo perde essas células para o ambiente. E com relação à embriologia também, nós veremos que a nossa pele ela tem constituintes provenientes de folhetos embrionários diferenciados. Dentre eles, nós temos a ectoderma e temos também o mesoderma, como folhetos embrionários que vão gerar células que constituem esse grande órgão do nosso corpo. O nome anatômico internacional utilizado, né, existe, no caso, quando você estuda anatomia, existe uma reunião que ela ocorre a cada 5 anos, que é denominada de Pares Nomina Anatômica, onde você tem uma nomenclatura que é utilizada internacionalmente. Então, o nome anatômico internacional da pele é o quê? É cutis, certo? Seria o nome geral utilizado dentro do campo da anatomia, cutis. É o maior órgão do corpo humano, perfazendo, em média, 15% do seu peso total, certo? 15% do peso total. Constituída por 3 camadas, a epiderme, a mais externa, a derme, que seria a camada média, e a hipoderme ou tela subcutânea, que no caso é considerada a camada mais profunda de nossa pele. E cada uma destas camadas apresenta uma ou mais funções diferenciadas, específicas, muitas com papel vital para a manutenção de nossa saúde. Como, por exemplo, a camada mais externa, que é constituída por células mortas, ela é muito importante no processo de proteção contra agentes infectantes. Ok? Ela fornece uma proteção tendo em vista a sua pouca permeabilidade. E, com isso, ela não permite a passagem de agentes infectantes, a não ser que ela esteja lesionada, já evidenciando a presença da camada mais abaixo, que seria a derme. Ok? Já a derme, que seria a camada média, ela já apresenta um papel vital também para a nossa saúde, que é de grande importância. Como exemplo, nós citamos a presença de receptores específicos, receptores estes que terão uma função muito importante na manutenção de nossa saúde. Como assim? Se não fossem as terminações nervosas livres,
eu não teria capacidade de perceber estímulos dolorosos. E, consequentemente, sem a percepção do estímulo doloroso, eu não posso me proteger de agentes que possam abrir portões que poderiam culminar com a entrada de agentes infectantes. Todos nós sabemos que, se você tem uma lesão na pele e essa lesão ela não é tratada de maneira adequada, nós temos no ar uma grande quantidade de bactérias, nós temos fungos, nós temos protozoários, né? Que são seres vivos que têm proteínas diferenciadas do nosso organismo e que essas proteínas, ao serem reconhecidas pelo nosso sistema imunológico, elas serão combatidas. E que, se não forem combatidas, elas poderão provocar até mesmo uma condição de sepsis, né? Sepsis, que antigamente o pessoal chamava de infecção generalizada, porém, o nome não é esse, infecção generalizada. Sepsis é uma inflamação generalizada, que, no caso, é provocada por agentes infectantes. Dentre eles, o mais comum, agentes bacterianos. Ok? Então, a percepção da dor ela é muito importante. Por exemplo, pessoas que são acometidas do Mycobacterium leprae, né? Aquela hanseníase que antigamente o pessoal chamava de lepra. Essas pessoas, elas não têm a capacidade de perceber temperatura, variação de temperatura. Então, se elas estiverem tratando do alimento, por exemplo, no fogão, ela pega em algo quente, se toca no fogo e tudo mais, e se queima, e não percebe. Porque os receptores específicos eles foram lesionados pela atividade das bactérias, né? O bacilo de Hansen. Então, vejam aí a importância, né? E eu estou colocando somente um receptor em si. Mas se lembrem das outras informações, falei somente da dor, mas o que dizer do frio? O que dizer do calor? Para a manutenção da nossa saúde. Se eu não perceber um ambiente que é muito frio, eu vou entrar em hipotermia. Se eu não perceber um ambiente onde a temperatura está elevada, acima da capacidade do nosso corpo em suportar essa temperatura, eu posso sofrer de hipertermia, o que pode causar uma intermação, que caracteriza-se por temperaturas internas acima de 40,5 graus centígrados e que geralmente leva o indivíduo à morte e, quando não mata, deixa sequelas irreversíveis. Certo? Então, temos aí muitas das funções, né, de grande importância para a manutenção da nossa saúde relacionadas à pele. Vamos analisar agora a pele no contexto de suas camadas. A primeira camada, ou a camada mais superficial, a mais externa, seria a nossa epiderme. É a camada mais externa da pele, cuja função é proteger o nosso corpo diretamente do meio em que nós vivemos. Apresenta espessuras variáveis, dependendo do local em que você esteja analisando. Por exemplo, se você for analisar a planta dos pés, se você for analisar a palma das mãos, ela já tem uma característica anatômica que é muito interessante. Devido à questão do atrito, normalmente essa camada ela passa a apresentar células pavimentosas, formando verdadeiros pavimentos, justamente para poder suportar esse contato direto com o ambiente. Já em outras regiões, como a região do dorso, como a região do próprio, a região de partes dos membros, braço, antebraço, né?
a região das pálpebras, dentre outros, você já vai ter o quê? Uma camadazinha mais fina, né? Uma camada mais sensível, né? Então, no geral, você tem aqui que apresenta espessuras variáveis, as camadas mais grossas são as que proporcionam maior atrito em relação ao ambiente, como no caso das palmas das mãos e planta dos pés, e mais fina, que no caso sobre as pálpebras e próximo aqui aos genitais. Então, aí está se falando de quê? De uma característica anatômica. Uma outra característica anatômica também interessante, que nós vamos ver, é relacionado à presença de determinadas glândulas. Em determinados locais, como nas axilas, você vai ter o quê? Uma maior quantidade de glândulas apócrinas, que são glândulas sebáceas que, por produzirem maior quantidade de substância orgânica, ela tem uma tendência maior a acumular micro-organismos, tá certo? Já em outras regiões, você já tem uma quantidade maior de glândulas écrinas, que são glândulas que já não produzem tanto material orgânico em si. Está mais relacionado à questão da perda de calor. Seria uma outra característica interessante. Uma outra característica interessante também é a presença ou não de pelos em determinadas regiões da pele. Qual seria a necessidade de eu ter pelos nas palmas das mãos, na planta dos pés? Não existe necessidade para isso. Então, essa região que não tem pelos, a gente chama de pele glabra, 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 pele glabra. E já as regiões que normalmente são dotadas de pelos, elas têm uma função, que seria provocar microclimas que vão adequar aquela região ao metabolismo necessário, tá certo? Manter uma determinada temperatura. Isso é muito interessante. Por exemplo, nas genitálias, os pelos eles são interessantes. Por exemplo, no homem, você tem os testículos, que são gônadas masculinas que produzem espermatozoides, que produzem a testosterona, que é o hormônio masculinizante. E a produção, por exemplo, dos espermatozoides necessita de uma temperatura adequada. E essa temperatura ela é mantida justamente pela presença desses pelos. Então, eles têm uma função, certo? Eles têm uma função. Então, na epiderme, a célula principal é o queratinócito. Olha o nome, ó. Queratinócito. O nome, ele já determina a produção de uma proteína que é chamada de queratina, que é uma proteína impermeabilizante, certo? É uma proteína resistente e impermeável, que é responsável pela proteção da pele. Um outro ponto interessante a respeito da epiderme é que ela não tem irrigação própria. Ela não é nem irrigada e também não é inervada. Nesse caso, a nutrição ela se dá a partir de quem? Da camada que se encontra logo abaixo, que seria quem? A nossa derme. Então, quem irriga, quem nutre a epiderme seriam as células da camada mais inferior, que seria a derme. Ok? Então, a epiderme não possui vasos sanguíneos e também não possui nervos. Certo? Se não possui nervos, você não pode correlacionar nada do que você sente à região da epiderme. Tá certo? Você só vai perceber alguma situação a partir da estimulação de receptores que estão localizados na derme e não na epiderme.
Ok? Fica bem clara essa situação. Então, os nutrientes e o oxigênio, eles chegam a esta camada da epiderme por um processo simples, que é um processo de difusão. Né? Como que se dá esse processo? A difusão, ela se dá justamente pela passagem de nutrientes, certo? De gases, por um processo de diferença de concentração. Se eu tenho pouco oxigênio na região da camada da epiderme e ele existe maior quantidade na camada mais interna, a tendência natural é desse oxigênio passar para as células da camada mais externa. Então, o processo básico de nutrição seria através da difusão. Através da difusão. É composta por epitélio de revestimento, que é um tecido estratificado, ou seja, ele forma estratos, como se fosse um pavimento. As células são pavimentosas. Pavimentosa significa, é como se fosse uma espécie de paralelepípedo. Então, eu tenho vários paralelepípedos, vários tijolos formando o quê? Estratos. E isso é uma condição necessária para que haja o processo de proteção por parte dessa epiderme. Se eu tivesse só um endotélio ou uma camada simples, não pavimentosa, qualquer que fosse o agente externo, ele poderia lesionar essa epiderme. E assim eu chegaria diretamente à derme. E daí eu já estaria abrindo portões para micro-organismos, o que poderia causar infecções ao organismo, podendo até mesmo provocar infecções generalizadas. Esse epitélio estratificado pavimentoso, ele é rico em queratina, tá certo? As células superficiais, elas são achatadas, como se fossem escamas, e, como são detentoras de queratinócitos, elas vão produzir essa proteína que impermeabiliza essa camada mais externa, que é a queratina. Aqui nós temos as células chamadas queratinócitos ou ceratinócitos, que são produzidos na camada basal, que é a camada mais profunda. Elas vão, aos poucos, sendo empurradas para cima e vão modificando a sua estrutura. Se unem por junções denominadas desmossomos. Esses desmossomos, no caso, são especializações de membranas de células justapostas, colocadas lado a lado, certo? Esses desmossomos, eles têm fibrilas proteicas que adentram ao citoplasma de células vizinhas, fazendo assim com que essas células se tornem unidas entre si, e, desta forma, não permitindo a passagem de substâncias entre as mesmas. Tá certo? Existem também prolongamentos e se achatam, no caso, que produzem a queratina. Então, vamos bem aqui, elas se unem por junções que são os desmossomos, que são especializações da superfície de células justapostas, e prolongamentos, né, que adentram ao seu citoplasma. E essas células se achatam e produzem quem? A queratina. Esses ceratinócitos ou queratinócitos, eles vão perder o núcleo, e como nós sabemos, meus amigos, olha, é no núcleo onde nós temos o material genético. E o material genético, que é o DNA, é que controla o metabolismo de qualquer célula. É a partir do DNA, num processo de transcrição, que você produz o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro é que leva as informações para o citoplasma, onde, através dos ribossomos, é feita a leitura
e os aminoácidos são combinados em quantidade, em qualidade e numa sequência específica para o tipo de proteína que foi pré-determinado pelo material genético. E as proteínas em si é que terão a função metabólica da célula. Por exemplo, a função metabólica relacionada às enzimas. O que são as enzimas? As enzimas são proteínas que, no caso, têm a função de coordenar as reações químicas. São catalisadores biológicos. Então, se eu não produzir enzima em quantidade e qualidade suficiente, eu não tenho como ativar reações químicas. E sem reações químicas, sem metabolismo. Sem metabolismo, célula morta. Então, está aí, ó. Os ceratinócitos são células que perdem o núcleo e morrem. Portanto, elas apresentam o quê? Um ciclo celular que não é tão longo. Já são células que são programadas para morrer. São células que já são programadas para morrer. Elas têm um tempo de vida útil, assim como o é também as hemácias. Certo? E, é claro, quando morrem, elas são eliminadas, né, para o ambiente, né, por um processo de descamação. Tudo bem? Então, temos aí uma visão, né, de um corte da epiderme. Corte da epiderme. Observem. Aqui tudo é epiderme, aqui não é a pele, aqui é a epiderme. Então, vejam que a parte mais externa da epiderme são constituídas por quem? Por células anucleadas, que são os queratinócitos ou ceratinócitos, que formam a chamada camada córnea. E observem aqui, ó, a camada granulosa. Por que é chamada de camada granulosa? Porque essa camada é que vai produzir os grânulos de queratina. Então, aqui também são os queratinócitos. Só que aqui você tem queratinócitos ativos. Olha a presença do núcleo, produzindo queratina, que impermeabiliza a pele. Depois disso, você tem a perda do núcleo, as células se achatam, constituindo assim a camada córnea, que é formada por células mortas. Certo? Observem a camada espinhosa. A camada espinhosa. A camada espinhosa é onde você vai ter o quê? A proliferação das células da camada basal. E dentre as células da camada basal, nós temos tipos diferenciados de células. Então, a epiderme ela não é constituída somente por um tipo de célula. Certo? Então, é a partir da camada basal da epiderme, camada basal, que eu terei a produção dos vários tipos de células que vão constituir a camada espinhosa. Ok? Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó os ceratinócitos jovens, né? Ceratinócitos jovens, que ainda não estão produzindo a queratina, porque ainda não chegaram ainda na parte mais superficial. Né? Observem aqui a melanina, que, no caso, é produzida por essa célulazinha aqui, que é o melanócito. Olha aí o melanócito. O melanócito, ele vai e promove a formação de prolongamentos que adentram a camada espinhosa e passam a produzir o quê? A melanina. Essa melanina, ela se incorpora aos queratinócitos e assim, dependendo da quantidade de melanina produzida, é que você poderá ter uma modificação
na coloração dessa epiderme, certo? Aqui você tem as chamadas células de Langerhans, que têm uma função de grande importância na defesa do organismo. Seria o quê? Um grupo de células que tem a capacidade de proteger essa camada mais superficial da pele contra agentes infectantes. Tudo bem? Então, observem aí a presença dos vários tipos celulares. E aqui, voltando bem aqui assim, aqui em azul, deixei de falar, as células de Merkel. Essas células aqui, elas são consideradas mecanorreceptores. São receptores de estímulos mecânicos. Portanto, importante, por exemplo, na percepção do tato epicrítico. Tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Camadas da epiderme e os diferentes tipos celulares. Então, aqui a gente viu aquela imagem e agora nós vamos falar um pouco a respeito da teoria, mostrando o que seria cada uma delas. Tudo bem? Primeiro, nós temos a camada basal ou germinativa, que é a mais inferiorzinha, certo? A mais inferior. Essa camada está sempre produzindo novas células, que se dividem por um processo de mitose, né? A mitose seria aquele processo em que células haploides ou células diploides, elas produzem cópias de si mesmo, né? Com a mesma quantidade de cromossomos, mitose. No nosso caso, nós não temos células, no caso, na pele, que vão se reproduzir por mitose, que sejam haploides, né? Elas são diploides, apresentam 2N cromossomos. Então, estão presentes nelas os melanócitos, que são células especializadas em produzir a melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele. E também aos pelos. Os prolongamentos dos melanócitos, eles penetram nas células dessa camada e também da camada espinhosa, espalhando melanina no seu interior. Foi o que nós vimos aqui, ó. Na lâmina basal, você tem os melanócitos, que têm os seus prolongamentos, que vão incorporando a melanina às demais células da camada espinhosa. Temos as células de Merkel, que são mecanorreceptoras. Em outras palavras, elas percebem estímulos mecânicos do exterior e vão encaminhar essas informações para onde? Para as fibras nervosas. E aí a pessoa tem a percepção, em parte, do tato, né? De perceber a pressão sobre qualquer região da pele. Temos as células de Langerhans, que são encontradas em todas as camadas da epiderme. E essas apresentando a capacidade linfocitária e de ativação de linfócitos T, portanto, estão relacionadas à questão da defesa do organismo. As células de Langerhans. Ok? Aqui falando um pouco sobre os queratinócitos. Nós vamos interromper temporariamente a nossa apresentação e nós vamos abrir uma nova sala para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo, falando a respeito da pele. Então, espero a vocês no nosso próximo encontro, que nós vamos dar início
na nossa próxima sala, ok? Adentre o mais rápido possível.